E vocês viram que outra promessa de fim de ano que muita gente faz, mas não cumpre, é guardar dinheiro, né? Mas nem tudo está perdido. Para entender como fugir desse looping e começar a economizar, nós vamos conversar agora com a planejadora financeira Evelyn Tuca. Evelyn, bem-vinda ao Tá na Roda também. Boa tarde a você. Obrigada. Um feliz 2025. Conta pra gente. A preocupação está na saúde e no bolso. E da sua parte, o que você nos ensina para ter um 2025 sem dívidas, um 2025 com a economia bem equilibrada, economizando, gerando dinheiro? Evelyn, bem-vinda. Muito obrigada, feliz ano novo aí a todos vocês. Fiquei muito feliz de entrar logo depois desse quadro, porque falar de saúde e falar de dinheiro são as duas áreas que mais impactam, né, aí o nosso dia a dia, a nossa vida. E creio que agora, no início do ano, que nossas expectativas estão aí renovadas, é um ótimo momento para a gente começar a planejar como nós vamos fazer também na área financeira. Ô Evelyn, eu quero abrir para perguntas aqui do nosso time. Vamos começar com o rico desse programa. O Diogo da Luz vai te fazer... já tá dando risada. Já vai te fazer uma pergunta. Não sei se ele tem perguntas, né? Porque ele é um planejador financeiro. Fala, Diogo da Luz, tá com a palavra. Vou ficar depois da minha academia vender no ano que vem as coisas. Vai lá. Evelyn, um prazer falar consigo. E queria saber... É mais importante procurar economizar ou procurar trabalhar mais para ganhar um pouco mais? Mais importante, quero dizer, gastar menos do que a gente ganha ou ganhar mais do que a gente gasta? O economizar, ele é limitado. Então, por mais que nós nos tornemos eficientes aí na gestão do dinheiro do dia a dia, vai chegar ali um momento que a gente não vai conseguir cortar mais. Então, se você pegar hoje, a maioria dos brasileiros, que eles já têm ali uma renda que fica um pouco engessada no dia a dia. Se você falar, poxa, economiza, a gente começa a falar em coisas muito pequenas, como energia elétrica e coisas nesse sentido. Agora, o gerar mais renda, isso não tem limite. Porém, quando nós focamos só em gerar mais renda e não existe esse cuidado, eu costumo usar até a palavra ser eficiente no consumo. Quando nós não somos eficientes no consumo, é como se eu tivesse, né? A gente imagina assim, um balde com uma torneira ali jorrando, seria o dinheiro entrando. Se a gente aumenta a entrada ali de dinheiro, abre mais ali a torneira, entra mais água, mas ele está todo furado, por mais que você trabalhe, aumente a renda, o resultado acaba sendo o mesmo. Então, é importante, sim, ser mais eficiente, economizar para aqueles que precisam, porém, o gerar mais renda, isso não tem limite. Então, isso é para todos nós, principalmente no momento financeiro que nós estamos entrando o ano, né? Então, nós vimos que a ceia de Natal ela ficou com um valor mais alto, tivemos aí um aumento do dólar, que vai impactar no valor dos produtos que nós usamos no dia a dia. Então, sim, nós precisamos, gente, focar em gerar mais renda. Ô Evelyn, estamos começando o ano e os boletos já estão aí chegando. Tem IPVA, IPTU, tem um monte de coisa vencendo agora. O cartão de crédito do dezembrão tá para vencer aí também. Enfim, tá difícil a coisa. Para a maioria de todos nós tá difícil a coisa. Qual que é a sua dica agora para esse começo de ano que economicamente geralmente não nos beneficia diante de tantos compromissos que passam a aparecer? Nós temos que ter uma visão mais real do que está acontecendo, né? Muitas pessoas acabam até fugindo de algo importante para fazer, que é realmente sentar, abrir a fatura do cartão antes dele vencer, sentar e ver o valor de todas as coisas. E por que é importante você sentar e começar a ter esse hábito, sabe? De olhar uma fatura antes de chegar ali o vencimento. Porque se você tem todas as informações e a gente começa fazendo isso agora, bem no começo de janeiro, se a gente perceber que tem ali algum desencaixe, a gente ainda tem tempo, sabe? De pensar ali em um plano B. E qual é esse plano B? Para cada pessoa, a gente vai conseguir identificar ali de uma forma. Então, poxa, já vi que eu tenho vários compromissos, vou segurar aqui um pouquinho, né? Esbanjei demais, fiquei muito animado com
todas as festas, então vou segurar um pouco mais agora em janeiro. É muito importante a gente fazer isso. É algo simples, sabe? Encarar as coisas de frente mesmo, parar, colocar ali no papel e tem bastante tempo. A gente está falando que nós temos aí 25 dias para conseguir colocar essas coisas em ordem. Você sabe, Evelyn, que às vezes as pessoas não fazem nem essa parte de colocar no papel, elas vão vivendo, né? Vão ganhando e gastando e sem muito saber nem quanto ganha, nem quanto gasta. O problema é quando mesmo sem saber, está gastando mais do que ganha. Pois não. E a pessoa, quando acaba tendo esse comportamento, tem até uma dificuldade de parar ali e abrir. Tem pessoas que não olham o extrato, né? Então, são coisas simples. Olhar ali o extrato, olhar ali a fatura. Isso é meio para mim, assim, um pouco, viu? Minha esposa, ela controla melhor. Eu não sei muito bem o extrato das coisas, não, das faturas. Fala nosso economista aqui da roda, Leandro Ferreira. Koba, primeiro eu tô achando engraçado aqui que você começou com o mais rico, depois vem eu, então acho que a gente tem uma diferença aqui na distribuição ele é um do Tá na Roda. É que ele é um rico capitalista e você é um rico comunista, então você divide a sua riqueza, né? Pulveriza a sua riqueza, né, Leandro Ferreira? Eu compartilho, com certeza. Isso. Mas a minha riqueza, felizmente, é conhecimento nesse caso. Mas, Evelyn, eu não sei se você acompanhou a matéria aqui que abriu o programa nosso de hoje, né? Mas as pessoas estão prometendo duas coisas. Perder peso, essa aqui todo mundo aqui prometeu também. E a segunda é economizar. E isso me surpreende um pouco. Se você fizesse essa pergunta em diferentes momentos da história do Brasil, você ia ouvir uma resposta diferente, que é: vou pagar as dívidas. Então, as pessoas nesse momento estão com a perspectiva de economizar, né, o que denota uma possibilidade de economizar. Então, não quero fazer aqui proselitismo, mas eu quero entender qual é o papel da dívida nesse momento, né? Porque existem muitas armadilhas, como o crédito consignado, como a política fácil de acesso ao consumo no crediário, né? E como é que você está vendo esse momento do Brasil em relação a essas armadilhas que vão acabar por impedir que essa pessoa saia daquele momento anterior de dívida para essa perspectiva de economizar, porque não é porque a gente tem a perspectiva que isso vai se realizar, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, em que estágio estamos daquele problema bem clássico que temos, né? Do aposentado que está endividado pelo consignado, das pessoas que se endividam para tratar de saúde e assim por diante. Poxa, Leandro, o pessoal falou aí de riqueza, eu acredito que a riqueza que você tem, que é a riqueza do conhecimento também, assim, é muitíssimo importante. Também, riqueza do conhecimento também. Principalmente, né, aí com o dinheiro. O que eu percebo é que hoje as pessoas, hoje se fala mais de dinheiro, tem mais acesso à informação. Isso é algo que se tornou um pouco mais acessível, tá? Pela internet. Nós temos aí informação sobre economia, planejamento, investimentos, e eu percebo que as pessoas hoje elas têm um pouco mais de consciência. Porém, quando nós olhamos as pesquisas, o nível de endividamento ele continua bem elevado. Então, nós vemos que aqui no Brasil, de cada 10 brasileiros, 8 têm dívidas e 2 não dormem à noite porque não conseguem pagar ali as dívidas. Porém, mesmo essas pessoas, elas já entenderam que é importante você economizar, começar a ter ali um pouco de reserva. Eu vou te dar até um exemplo, porque no meu dia a dia eu acabo tendo a interface com as pessoas ali pedindo alguma ajuda, seja no treinamento, tudo. E recentemente eu atendi uma pessoa que me chamou muita atenção, porque ele teve contato com todas essas informações sobre investimentos e ele começou a fazer. Porém, ele começou pela parte do investimento e a organização ali do dinheiro do dia a dia ainda não estava bem equilibrado, né? E aí o que aconteceu? Os compromissos que ele fez com os investimentos acabou deixando ele em uma situação difícil para viver ali no dia a dia. Então eu creio que esse acesso à informação que já tem chegado aí nas pessoas, nós já vemos uma nova geração bastante preocupada com isso, o acesso a forma de investir um pouco mais simplificado com os bancos digitais, tudo isso facilitou
a nossa vida e as pessoas já veem que isso é importante. Porém, eu ainda observo que tem um tropeço muito grande na parte aí do consumir. Uso do crédito, financiamento. Muito bem, conversamos aqui com a Evelyn Tuca, que é planejadora financeira, nos ajudou a entender melhor aí quais os desafios em relação ao dinheiro, economia, pagar as contas, as prioridades. Obrigado, viu, Evelyn? Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Um bom 2025 para você. Para nós todos. Muito obrigada. Vamos render aqui? Quero dar boas-vindas a ele que chega no Tá Na Roda deste domingão, deste nosso primeiro domingo do ano, Wilson Pedroso. Wilsinho, bem-vindo. Koba, uma satisfação, assim, começar o ano com você. Passou bem o seu Réveillon? Eu sou daqueles que prometeu economizar, prometeu emagrecer. Fez tudo, realizou, mas prometo isso há uns 10 anos e há 10 anos não estou cumprindo. Um dia, você não disse quando você vai cumprir, Um dia eu vou cumprir. Pois é. Vamos render esse assunto aí, porque eu acho muito interessante. Essa coisa da economia, né? Da virada de ano como um símbolo de uma virada às vezes de comportamento, às vezes de endividamento. Não dá para fazer o plano e só porque mudou o calendário, se fizer as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados, não é verdade, Jess Peixoto? Não, totalmente. É engraçado porque todo mundo entra em 2025 já com essa perspectiva, né? O ano mudou, logo mudei também. O que nós sabemos aqui, até pelo que de fato o Atala bem nos mostrou, que era uma situação que nós temos de hábito. Então, o hábito não mudou. E quando a gente fala de dinheiro, eu acho que é mais difícil ainda, Cuba. Até mais do que o plano lá da saúde, do bem-estar. O Atala até disse aqui para mim que economia também é um pilar de longevidade. Por quê? Porque na nossa lógica do cotidiano, do dia a dia, muitas vezes nós temos padrões de consumo e nós consumimos muito sem necessidade. Aí vem aquela parcela em 12, né? Um hábito muito comum dos brasileiros. E de repente nós estamos gastando muito em coisas que nem usamos. E ainda tem um agravante de que muitas vezes compramos para impressionar os outros. Então a gente está vendo um nível de endividamento da população brasileira desde os últimos anos muito alto. E eu nem vou nem mentir aqui. Eu sou uma dessas pessoas que consome demais, muito mais do que eu preciso, mas que é difícil virar a chavinha. Esse ano eu falei, não vou comprar tanta roupa. Vamos ver. Até agora eu não comprei nenhuma. Você sabe que esse ano que passou, a gente teve aquela coisa das bets e as pessoas se endividando em relação às apostas online, gente usando Bolsa Família, ou seja, pessoas que já estavam em situação de pobreza, gastando, deixando ir embora o dinheiro com base em apostas, em entretenimento, enfim. Um pouco dessa situação do brasileiro de lidar mal com as finanças, né? A gente vê a consequência disso, alto índice da taxa de juros, enfim. Isso tem um pouco com falta de educação financeira nas escolas? Tem um pouco de o jovem brasileiro, ele não é educado a lidar com as finanças e aí eles acabam educados pela família, que também não teve essa cultura e, enfim, entra num ciclo quase que vicioso de, vai vivendo, comprando e parcelando e crediário e vai pagando do jeito que dá e, no final das contas, a metade dos rendimentos da pessoa durante a vida foi para pagar juros, né? De empréstimo, de financiamento, E aí, quero ouvir a opinião deste time. Quem quer começar? O Koba, perdão. Você sabe a origem da palavra juros? A origem da palavra juros. Deve ser de juro, né? Juro que te pago. Juro que te pago, exatamente. Vem do latim da dívida em relação àquela comunidade que você tem religiosa. Então, muitas vezes, a educação financeira, ela vem não exatamente do sistema educacional qual a pessoa frequenta, mas da comunidade na qual ela está inserida. Então, às vezes essa coisa da religião é tida, né, como uma perspectiva, por exemplo, de organização pessoal, de ética pessoal, né, que favorece aquela pessoa ter uma participação de certo tipo na economia. Não por acaso, né, o livro que melhor compreendeu o capitalismo no final do século XIX é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo do Weber, né, que demonstra como as pessoas, ao terem possibilidade de investir, e isso não
ser considerado um pecado, conseguem alcançar a prosperidade, né? Então, isso tudo está inserido num contexto em que nossas comunidades, sejam elas religiosas ou não, estão sofrendo pressão pelo consumismo, né? E aí, às vezes, a gente acha que educação financeira na escola é que vai resolver, quando, na verdade, a pressão é da comunidade como um todo, como disse a Jazz aqui agora, né? Às vezes a gente compra sem precisar para participar em uma posição melhor dentro dessa comunidade. Então, a gente acha que precisa repensar. Mas não ajudaria? Sem dúvida, ajudaria. Seria mas, bom. Por exemplo, nessa discussão que a gente tem nos últimos anos no Brasil sobre o novo ensino médio, faz todo sentido você ter disciplinas que olhem para isso numa perspectiva de educação financeira, não só da organização pessoal, mas para entender como funciona o mercado de trabalho, como funciona o mercado de investimentos, como funciona o mercado de empreendedorismo, por exemplo. Eu acho que tudo isso é algo que precisa ser acolhido dentro de um processo formal de educação, mas entendendo que é para corrigir uma situação que é de pressão pelo consumismo, pelo desfazimento de outros tipos de relações. Eu tenho a impressão que desde que o ser humano existe, ele quer, e é mais de um, ele quer se sobressair um sobre pelo outro. Não é coisa de novidade, não é coisa de agora, é a coisa mais natural do mundo, quer sobressair pela força, pela beleza, pela agilidade, pela inteligência, um monte de coisa assim. Acho que isso é absolutamente normal. Agora, o que eu acho que falta mesmo, e falta demais, aí é uma coisa impressionante, é o básico, é a matemática. O português não é bem ensinado, mas a matemática, pouquíssimas crianças aprendem. Daí para frente, como é que você vai ensinar educação financeira, qualquer outra coisa, se a pessoa não aprendeu as 4 operações? E aí ela não tem noção do que sejam juros. E ela vê só a questão de, eu consigo pagar essas parcelas? Então está resolvido. Se vão ser 12 ou 24, muita gente não consegue enxergar a diferença. Tem só para compreender um pouquinho melhor, é rápido. Se você pensar, por exemplo, um dos 7 pecados capitais, Diogo, é a usura. Em algum momento já foi algo do mais grave na humanidade, expor o quanto você tem de riqueza. Não é necessariamente ganhar a riqueza, mas expor. E hoje é o contrário, quanto mais você mostra que tem riqueza, mais você é bem aceito na sociedade. Isso é desde que o homem é homem. Ou não, né? Não. Eu simplesmente vejo um período histórico em que ser rico não era algo valorativo. Você que está aprendendo tudo sobre as profissões eu estou aprendendo com o Leandro. Sobre empreendedorismo. O Leandro é um cara de esquerda que eu mais admiro, porque ele é muito inteligente. Ele dá uma enrolada de vez em quando em todo mundo, né? Mas ele é muito inteligente. Mas, Koba, eu sou de uma época que a minha família acreditava que para conquistar algo era fazendo dívida. E eu não acho que isso hoje. Eu acho que se você consegue, de alguma forma, economizar, tudo você paga mais barato. E assim, o fazendo dívida para conquistar patrimônio. De repente, naquela época, era mais fácil, os juros eram menores, as condições eram outras. Hoje, eu acho que para você conquistar patrimônio, primeiro você economiza, põe as finanças em ordem e aí vai conquistando patrimônio, que foi isso que eu fiz ao longo do tempo. Mas a minha educação financeira em casa era fazer dívida para conquistar patrimônio. E acho mesmo, eu vou discordar um pouco do Diogo, eu também fui um cara muito mal de matemática, repeti um ano, inclusive, na escola por causa de matemática, mas se eu tivesse, mesmo indo muito mal em matemática, se eu tivesse condições ou tivesse orientação de empreendedorismo e de economia, acho que eu hoje seria uma outra pessoa, teria condições de lá atrás começar a economizar, começar a empreender, trazer emprego e não ser criado como eu fui na escola pública, na escola particular, estudei na escola particular e escola pública, de ser um trabalhador de CLT. Se eu pudesse, eu queria ser empreendedor. Eu já sempre fui empreendedor. Eu vendi pipoca, vendi cachorro-quente de madrugada, mas eu não aprendi na escola isso. Eu aprendi na vida e a minha vontade de não depender de CLT. Mas eu acho que a escola poderia contribuir independente da matemática. Tem muitas matérias, não vou discutir, eu já trabalhei no MEC, no Ministério da Educação, mas tem muitas matérias hoje que não condizem com a realidade atual. Meu filho faz um monte de matéria que lá na frente é sempre bom ter conhecimento, né? Mas ele poderia ler um livro, poderia ser orientado em casa e na escola preparar ele para o futuro. E aí, Priscila Silveira, como é que a gente melhora essa condição do brasileiro para lidar com a economia?
Koba, é uma matemática básica. Tem que gastar menos do que ganha. É assim, eu digo básica em que sentido? Não adianta nada você trabalhar mais e não ter um emprego. Eu falo por mim, né? Pegando um pouco do que o Wilson falou, minha família, a gente tem a evolução social até do estudo, né? A gente hoje tem informação muito mais fácil chegando pra gente. Os meus pais, na época dos meus pais, assim, o que era uma pessoa que tinha um bom conceito? Ter a casa própria, ter o carro. Então, as pessoas trabalhavam para ter a sua casa. Hoje, se a gente for perguntar para grandes investidores, empreendedores, muitos deles vão falar para a gente que casa não é o melhor investimento, né? Esse é não estou dizendo que é certo nem que é errado, você vai ouvir pessoas falarem disso. Mas eu acho que quando a gente gasta, e não importa, tá? Se tem muito, se tem pouco, quando a gente gasta menos e se a gente se estrutura, eu já fiz isso, né? De ter que gastar menos do que ganha. Hoje eu consigo fazer isso, diferentemente do Koba que gasta, né? Eu gasto menos. Vou vivendo e gastando. Embora eu seja um pouco igual a Jazz, eu adoro uma roupinha, né? Eu adoro passear, mas eu sou autônoma, né? Então, a partir do pressuposto que eu sou autônoma, eu não tenho uma renda fixa, digamos assim, eu tenho que sair, eu já saio devendo tantos R$1.000, então eu tenho que ir atrás desse prejuízo. E eu não posso ganhar mais do que eu não tenho. A conta não fecha. Então, muitas vezes é isso. Agora, um outro fator que eu também acho que influencia, as pessoas veem lá o cartão de crédito, veem lá o limite, né? Um limite que é ilusão. Aí fala assim, tem um crédito e sai vida louca. Não, tem um cantor, como que é o embaixador, o Gustavo Lima, ele fala assim, se eu tenho R$10.000 e mais 10 mil reais no cartão de crédito... Eu tenho 20. Eu tenho 20. O Gustavo Lima fala o seguinte, eu não quero saber quanto custa, eu quero saber o valor da parcela. É isso, né? Mas ele e um monte de gente no Brasil. Mas por outro lado, se a pessoa não faz a parcela, ela também não tem o bem. Então, não acho que tem uma coisa certa. Acho que você tem que fazer da maneira... E aqui tudo tem a ver com o meio ambiente também, com onde você está inserido. Mas mais do que isso, é a sensação do bem-estar. Porque é um pouco, eu não sou a Tala, mas eu leio um pouco sobre isso. Eu li um livro que eu deixo de indicação para a nossa audiência, que é dopamina. Então, aquilo que você sente prazer te atrai. Então, se você gosta, sei lá, de um carro novo, eu adoro um carro zero, por exemplo. Eu gosto do cheiro. Aí, tô dando um exemplo. Mas tem cheirinho para vender imposto de gasolina. Então meu marido fala mais isso. barato. O Jogo da Luz, ele já quer criar uma empresa que vende cheiro de carro novo. Aí ele vai lucrar com isso renovador de cheiro no automóvel. Muito bom. Não, aí só para fechar, né? Aí fala assim, mas carro zero sai perdendo. Mas eu não tô comprando carro zero para investir. Para investir eu guardo menos e aplico em outro lugar. Então, é a questão do bem-estar também. Você sabe dopamina, que, sei lá. Você sabe, Jess, que é muito difícil convencer uma turma mais da velha guarda de que não vale a pena comprar imóvel. De que vale a pena pagar um aluguel. E tem algumas contas aí que justificam isso que eu estou dizendo, né? Alguns especialistas fazem lá os cálculos de um tanto você paga no aluguel, outro tanto você investe, enfim, isso rende a ponto de pagar. Depois alguém aí dá uma explicada nisso. E eu já me convenci de certa vez disso. Mas tem também uma coisa mais tradicional de tipo, é o dinheiro que vai e não volta, é ter a propriedade, é ter a coisa passada no nome, não é verdade? Então tem também algumas barreiras a serem vencidas, né? Não, super concordo. Inclusive, eu sou da perspectiva que não vale a pena ter casa própria, assim. Eu já sou desligada e desapegada disso. Em São Paulo, na capital, não vale a pena ter carro, às vezes? Eu não tenho carro, eu não dirijo, nunca tirei carteira, nunca foi um interesse. Então, acho que eu tô já numa geração que já não tá ligando tanto pra isso. E quando eu falo... Meu avô, ele é um cara dos imóveis. Meu avô, ele tem imóveis. O negócio dele é imóvel. Ele acha que o melhor investimento do mundo é o imóvel. Então, na cabeça dele, não entra que eu não quero uma casa própria. Ele fica, não, eu te dou uma apartamento. Não precisa, vou me dar às vezes uma pós, quero estudar fora um tempo, não quero. Não, mas o imóvel, você precisa ter onde morar. Eu falo, mas eu pago o aluguel. E ele não entende isso, mas tivemos um avanço, porque eu mostrei algumas coisas pra ele, e ele vendeu 2 imóveis. Eita. Então, agora ele tá com dinheiro investido. Então é uma questão também cultural, né? Aquela questão do casado, ter a sua própria casa, de tudo isso. E hoje a gente vive numa vida muito dinâmica. Nos últimos 2 anos, eu morei em 3 cidades do Brasil. Então, assim, se eu tivesse um imóvel para morar, definitivamente não seria uma boa escolha. Então, eu acho que tem muito um padrão cultural que está sendo desconstruído aí, e que antigamente as pessoas se endividavam muito para comprar aquela casa própria, para ter aquele sonho. A gente ainda tem programas no Brasil sociais
que são voltados para isso. Mas a realidade é que às vezes o aluguel, ele se encaixa muito bem na sua forma de viver, e aquele dinheirinho ali você pode empreender, aquele dinheiro ali você pode ter outras coisas, outras comodidades da sua vida que até são melhores para aquele momento que você tá. Mas essa pressão social do casou, já tem imóvel, ou quantos anos você tem imóvel, ela é realmente um fator cultural. Pra casar, né, Jess? Pressão pra casar, então. Esse é outro assunto lá em casa. Eu sou lá do Goiás. Você é a única solteira aqui, eu acho, não é? Nossa, é verdade. Eu sou a única solteira. 2025, de repente... Não, obrigada. Deixa eu entrar na onda da pressão, né? Mas, essa coisa do imóvel é mais ou menos assim. Geralmente, o valor do aluguel corresponde a 0,6% do valor do imóvel, né? E se a pessoa tem esse dinheiro do valor do imóvel, faz uma aplicação que renda a ele mais do que 0,6, 0,7, 0,8, de repente, ele já está no lucro em relação ao imóvel. Vale a pena você investir, pegar o rendimento, pagar o aluguel e ainda sobra um tanto. Essa é a conta, não é? Não, então. Tô errado ou não tô errado? Veja, Olha só antes do tiozão falar, quem é que tá falando que tem controvérsias? A velha guarda desse programa, Jess. O que eu falei pra vocês? A juventude tá do lado de cá. Pois é, fala. De um lado, eu acho que realmente quem está começando a vida ou está mudando fases da vida, faz um certo sentido não ter imóvel próprio, porque vai precisar de um imóvel de 1 quarto, depois de 2, depois de 3, ou com quintal, alguma coisa assim. Nesse ponto eu entendo. Mas se a gente olhar no mundo inteiro, as grandes fortunas e duradouras são baseadas em imóveis. Você tem gente que faz muito dinheiro em meia geração que está despontando barbaramente, mas se olhar, no geral, tem muitas fortunas que estão há décadas e décadas, passam por gerações calcadas em imóveis. O que acontece com o imóvel é que você não tem esse ganho todo mês como você pode ter no mercado financeiro, mas você não tem o tropeço quando vem uma crise e outras coisas. Então eu acho que é bastante seguro, sim. Eu acho que tem uma campanha contra, porque as pessoas querem o seu dinheiro para poder investir, para poder ganhar um pouquinho em cima. Falou o tiozão, fala agora o tiozinho. Falar um pouco antes do Leandro, que é o Leandro faz o fechamento, né? Eu concordo um pouco com ele, mas eu vou discordar da Jessie. Nós temos uma cultura, essa cultura de ter imóveis é uma cultura portuguesa, né? Que vem lá de trás. Se você perguntar pro dono de padaria, o português, o imóvel é próprio. Ele não aceita abrir uma padaria em imóvel de aluguel. Mas volta aquela questão de educação financeira. Se você tivesse uma educação financeira, uma capacidade de entender, o país tivesse um pouco mais equilibrado, não é? Juros lá em cima e inflação, a inflação lá embaixo, essa bagunça de questão financeira do país. Até acho que você não ter um imóvel próprio e viver de aluguel era um bom caminho. Mas a gente não vive nos Estados Unidos, ou não vive em outros países onde a situação econômica é equilibrada e constante. Aqui não é equilibrado e constante. Então, eu não tiro, eu tenho imóvel próprio, eu prefiro investir muitas vezes em imóvel do que ter dinheiro no banco, porque eu não sei jogar na bolsa, não sei entender. Olha, isso aqui... O imóvel você está vendo, né, meu senhor? Não é. É capacidade financeira, Koba. Eu não sei o que é renda fixa, renda não sei das quantas, renda não sei o que lá. Olha, isso aqui tá bom para investir, porque vai dar 12 ao ano, mais o IPC, mais um não sei das quantas. Eu não tenho essa capacidade. Eu prefiro comprar um imóvel que eu sei que ao longo do tempo ele vai valorizar e alugando, que é aquele pingadinho todo mês e tal, e você vai criando uma renda. Então, eu tenho dificuldade em não ter essa questão de falar assim, olha, não compra imóveis, porque é isso, os grandes ricos têm imóvel para tudo quanto é lugar, e não é só no Brasil, é em Nova York, é na Europa, e não é para ir passear, é para investir mesmo.